A paz de Deus para quem recebe. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. E aqui na minha cozinha, eu vou reventar esse piso aqui agora. Eu já tenho aqui o rejunte que eu estou preparando aqui. E essa quantidade aqui, eu não sei se vai dar para mim rejuntar todo o piso aqui. Mas se for preciso, depois eu preparo mais uma quantidade aqui. E agora é uma situação assim para mim, que quando eu estou fazendo isso, quando eu estou aqui mexendo assim com alguma coisa que eu quero também contribuir também, eu também gosto também de estar ajudando também assim, o trabalho também assim da obra mesmo aqui da minha casa. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou assim com esse trabalho aqui e eu gosto demais. É prazeroso para mim. Eu também contribuir, né? Eu trabalhar assim, para mim ver também a casa aqui também ela ficar assim, né? Do jeito mesmo que eu gosto mesmo. Para mim limpar, é tudo de bom. A gente trabalhar e a gente vê que a gente assim, a gente conquista, né? Assim, as coisas que a gente realmente está lutando para a gente conquistar. E eu aqui, então, tendo assim esse trabalho aqui, eu sempre quero, assim, uma situação, né? Uma situação que eu possa mesmo fazer a minha parte, né? E quantas vezes acontece assim, né? Ter alguma coisa assim desse jeito que é algo que, assim, para mim, né, que não vai, assim, me prejudicar, né, não vai me causar, assim, né, eu ficar, assim, às vezes, até mesmo com um problema mesmo, assim, né, tendo, assim, alguma parte, assim, que eu sinto, assim, realmente, assim, do meu corpo, né, que eu sinto, assim, desconfortável, né, assim, o trabalho, às vezes, pra gente que é mulher, né, a gente, às vezes, é limitada, né, com algumas coisas, porque o homem, quando ele faz isso, ele se esforça, né, ele coisa, assim, que para ele, né, na força mesmo, né, assim, o homem, né, ele já foi assim, né, Deus já criou o homem assim, né, para as coisas mesmo, assim, que é pelo esforço, né, esforço físico. E, assim, tem coisas que também, né, é assim, também dá pra gente que a mulher também está também, assim, adiantando, às vezes, assim, algum trabalho em casa, né, quando o esposo, às vezes, ele vai, assim, conseguindo alguma coisa, está conquistando, assim, e aí, às vezes, fica uma parte, assim, igual a parte de um rejunte, né, o rejunte, assim, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Eu gosto de fazer, eu mesmo faço essa parte de rejunte e isso é muito bom, adianta muito para o meu esposo e também é de uma forma assim que a gente precisa também fazer parte também assim, né? É uma coisa assim, da gente viver desse jeito, é uma obra, é uma página da nossa vida assim, né? Que a gente vive uma história também assim, de que a gente conquista também assim dessa forma, né? Quando a gente quer realmente ajudar. E eu sempre quis mesmo assim fazer isso, né? Estar ajudando o meu esposo. E eu então quero então aqui já então assim até mesmo incentivar realmente assim a algumas mulheres, né? Que existe essa forma assim desse jeito que a gente ajuda, né? E o esposo, ele às vezes ele consegue assim, ele está assim bem satisfeito mesmo quando ele vê que tem assim essa ajudadora assim com ele, né? Ele vive assim ao lado de uma pessoa que é ajudadora assim. Existem muitas formas da gente ser assim desse jeito, né? Uma ajudadora do esposo. Eu tenho a minha própria assim a minha experiência, né? A minha própria experiência. Se eu falar que eu tive assim muito mesmo assim da minha coragem e eu muito quis mesmo assim ter um emprego, né? Um emprego para
ao meu esposo, eu fui assim bastante exagerada, né? Porque eu não quis, assim, sabe, essa vida. Eu não quis essa vida para mim. Eu ser dona de casa, né? E aí, o que acontece? O que eu vivi foi, eu simplesmente, né? Eu ter, assim, algumas experiências, né? E eu vivi, assim, do jeito que eu hoje, né? Eu hoje consigo estar vivendo, assim, entendendo exatamente o que não deu certo, né? Para mim, assim, para mim, às vezes, assim, eu ter, assim, um emprego, assim, fora de casa, né? Então, o que acontece com isso? A minha vida, ela foi, assim, uma vida, assim, bem, sabe, bem simples, né? E o que eu pude, assim, fazer, e eu quis muito fazer para me ajudar, né? Eu tive, assim, exatamente, assim, a consciência, né? E eu vivi, assim, aprendendo muitas coisas que eu fui, assim, né? Tendo oportunidade, né, de eu até mesmo, eu assim, na prática, eu assim, fazer alguma coisa, né, algum trabalho, então, isso foi muito bom para mim. E a minha vida, eu tive, assim, até mesmo um incentivo, né, que foi da parte da minha mãe, que ela sempre foi, assim, uma pessoa assim, de muita, sabe, muita força mesmo, de muita coragem, né? Ela sempre foi, assim, muito guerreira, ela. Então, a minha mãe, ela tendo, assim, a vida dela, né? Como ela sempre, assim, se esforçou para ela estar fazendo isso, ela está também ajudando o meu pai, ela agiu, assim, dando esse exemplo para mim. E quando a minha mãe, ela passou por algum momento, assim, que ela teve, assim, necessidade, né, de ter um trabalho, porque há algum tempo ela era do lar, né? Mas quando aconteceu, assim, ela ter necessidade dela ter, assim, um emprego, né, um trabalho, para ela ter um ganho, né? Então, o que acontece? Aí a minha mãe, ela já, né, ela conseguiu, assim, ela conseguiu trabalho, e então ela foi vivendo a vida dela assim, né, tendo exatamente assim o ganho dela, né? Por isso, então, o que acontece? Ela teve essa coragem, então ela deu para mim assim, esse exemplo, né? Mas o que acontece? Quando eu assim me senti assim, até mesmo assim, com responsabilidade mesmo de fazer, de eu querer realmente assim, estar eu mesmo trabalhando e eu mesmo conquistando e fazendo isso, e eu tendo assim aquela responsabilidade, né, de eu ter um emprego e aí eu saber assim administrar. Então eu quis muito, e aí quando eu tive assim a minha vida assim, sabe, ali dependente ali de eu então pedir permissão para minha mãe para me ter um emprego, foi aí que a minha mãe ela fez isso. Ela não quis, ela simplesmente, ela já assim, tudo que ela estava fazendo era para mim, era para meus irmãos, era para minhas irmãs, e com isso ela via que para ela não tinha necessidade assim, né, que eu assim fosse arrumar um emprego e trabalhar também, né? Então minha mãe não quis, ela assim, sabe, não foi do agrado dela, né? Então eu insisti e assim com muita insistência eu consegui, né? Consegui que ela assim permitisse arrumar um emprego. Isso foi lá na minha adolescência, né? Então o que acontece com isso? Eu consegui, né? Assim, um emprego, assim, eu tive dois primeiros empregos, meus primeiros empregos, que foi no local mesmo, que até que eu conheci as pessoas, assim, sabe, assim, pessoas, são pessoas conhecidas, né, e essas pessoas, assim, até mesmo, né, foi assim, até para minha mãe, né, minha mãe, ela se sentiu muito mais segura. E isso foi muito bom, porque foi a partir daí que eu assim, tive assim, esse trabalho, né? E foi no local mesmo, lá onde assim, minha mãe mora lá. E aí, com isso, ali, por aquele tempo, eu já, né, já fui assim,
né, na prática, né, assim, já aprendendo, né. E aí eu trabalhei assim em dois lugares, que foi lá mesmo no local lá, né, assim, para pessoas muito assim, pessoas assim, amigos, né, e assim, que foi muito bom para mim, e que aí com isso, assim, foi temporário, né, eu trabalhar assim, para essas pessoas, né, e com isso, a partir daí, quando eu consegui, assim, então, encontrar, assim, outro emprego, assim, já foi fora lá do local, né, eu aqui não vou nem, assim, estar falando aqui, assim, o local onde eu, assim, trabalhei, né, em alguns lugares, né, eu somente quero aqui estar, até mesmo aqui como assim, um alerta, né, que é só assim, com esse depoimento da minha vida, está exatamente assim, né, acendendo isso como um alerta para alguns, assim, alguns homens, né, que assim têm as suas esposas, né, e aí não valorizam a sua esposa, né, não assim, exatamente estão assim, né, entendendo exatamente esse trabalho mesmo doméstico, né, o trabalho de uma funcionária, muitas das vezes ele é visto assim, né, de uma forma assim que há muitos que admiram, né, quem assim muitas das vezes entende isso, que vê assim uma mulher assim às vezes, muitas das vezes tendo assim o trabalho mesmo assim, né, desse jeito, quando trabalha mesmo fora de casa, né, tem um emprego assim fora de casa, e aí com isso as mulheres assim que muitas das vezes elas são aquela dona de casa, né, elas são assim bem desprezadas, né, porque eu entendo isso assim dessa forma, por quê? Porque eu já entendi assim dessa forma como muitas mulheres entendem, que tem certos homens que eles não dão valor assim para a esposa, assim, ela sendo desse jeito, sabe, a do lar, né? E muitas das vezes eles assim ficam admirados, né, com outras mulheres e essas mulheres assim que são funcionárias mesmo, né, assim, de uma empresa, né? E enfim, tem muitos homens que trabalham mesmo com mulheres e assim dessa forma assim, né? E muitas das vezes eles assim deixam, né, de estar assim elogiando, né, a esposa, de estar vendo essa esposa, né, com o que ela faz assim no lar, né? E às vezes ficam assim, sabe, admirando, né? Às vezes assim uma colega de trabalho, né? E aí o que acontece com isso? E aí fica, às vezes, até mesmo ali naquele momento mesmo, de desejar mesmo, né, essa pessoa, né, essa colega de trabalho. E com isso, há muitas, assim, sabe, uma certa, né, daquele jeito, né, a gente entender que há, assim, aquele tempo, assim, né, de muitas assim, discórdia, né, de contendas mesmo, de que muitas das vezes das mulheres, né, que estão às vezes no lar, né, essas mulheres às vezes que elas estão no lar, elas às vezes elas passam por isso, às vezes muitas das vezes perceber realmente, né, a atenção, né, que ela não está tendo, né, do esposo, e quando essa esposa ela presta atenção assim, que começa a perceber isso acontece, né, acontece, ela não mais está bem, né, ela não mais está assim, satisfeita em ser do lar, né, em ser uma dona de casa. E aí elas precisam realmente assim, procurar um trabalho, né, e às vezes estudar mesmo, né, muitas muitas das vezes tiveram assim oportunidade, né, mas assim, né, com aquele momento de viver assim, né, amparada, né, deixa mesmo essa parte de lado, né, e os estudos, né, abandona os estudos, né, e abandona assim, dessa forma assim, esse sonho, né, de muitas das vezes de uma faculdade, e dessa forma passa a ficar ali mesmo assim, né, com essa coragem realmente de ser do lar, né, e trabalhar realmente assim, de ser esposa realmente, de ser submissa, né, como mesmo é necessário, né, e aí aquele momento de viver desse jeito submissa,
estar passando aqui exatamente uma parte dessa minha experiência. Eu vou estar aqui exatamente fazendo isso dessa forma, né? E tá ficando assim, um vídeo longo, assim, um pouco assim da minha parte mesmo, assim, do que eu estou aqui falando, né? Como eu estou aqui, né, expressando realmente dessa forma. Uma situação assim que eu quero advertir assim alguns homens para que venham assim valorizar as suas esposas quando são elas assim desse jeito, mulheres e assim desse jeito como eles entendem, né? Elas precisam de atenção, precisam do lado dele também assim, né? Mais da responsabilidade, né? Como eles entendem, mas assim como eles também precisam também entender também, elas precisar também de dar continuidade aos estudos ou até mesmo, né, elas conquistarem realmente a ter realmente assim, né, uma faculdade, né, e elas passarem por isso, elas irem mais à frente ainda e conquistar ainda o que elas ainda sonham, né? E acontece muito isso. Muitos homens assim se acomodarem também, né? E fazerem isso. E até mesmo contender mesmo, né? Contender com a esposa, deixando ela assim, né? Frustrada, né? Por ela ter um sonho dela e ela às vezes ela precisar de apoio e ela não ter, né, esse apoio. Então é necessário sim que o homem ele dê essa atenção para a esposa, ele cuide dela, ele aprenda com ela também que isso é bom também para a vida dele, né? Ele simplesmente ajudar ela também a fazer isso, a ela se esforçar também pelo sonho dela, né? Então o homem vive isso, o homem vive dele entender que ele sempre quer realmente uma esposa, né? Mas existe assim também esse lado também, né? De muitas das vezes a casa, né, ser algo que a mulher ela sempre vai fazer, que ela sempre vai precisar, né, de ajuda, né? E se o homem ele não quiser fazer, se ele não quiser ajudá-la, né, ele simplesmente vai fazer com que ela desista do que ela sonha, né? Então, o sonho que a gente vive é este, da gente querer realmente apoio. Querer apoio, né? E o esposo, ele precisa se dedicar assim dessa forma. E eu, como eu entendo assim, desse jeito, que eu preciso também, assim, exatamente ver o lado dessas mulheres, assim, né, que precisa de apoio, eu estou aqui fazendo isso, eu estou aqui exatamente falando como que eu entendo esse lado, né? Porém, a minha parte, o que eu sinto da minha vida, o que eu entendo aqui, que eu sempre entendi, que eu mesmo estou bem, graças a Deus, e o meu esposo, ele sempre me deu apoio, né? Mas ele sempre me entende, né? Conforme eu já sei disso, eu já sei que Deus fez isso na minha vida. Deus me deu um esposo assim para me ajudar, né? Conforme eu entendo também que ele me apoia também. E eu já sei disso. Então, eu vou falar para vocês aqui conforme isso é necessário. Eu vou estar divertindo também aqui dessa forma, né? Algumas pessoas. Olha só, eu vivi um momento da minha vida que quando eu estava assim procurando, assim, sabe, satisfazer a minha vida, assim, até mesmo ali quando eu estava ali, né, trabalhando, eu queria muito mais, eu estava querendo fazer assim, sabe, muito mais do que só trabalhar, né? Eu tinha esse desejo na minha vida, né? Lá na minha adolescência foi assim para mim. Eu quis fazer, eu quis trabalhar e eu quis também estudar, né? E fazer isso e também ir passando assim, né? Adiante, né? A minha vida com o que eu estava querendo então viver também assim, com o que eu queria conquistar, né? Com assim uma realização para mim, que eu viesse assim encontrar assim, né, essa parte assim de que eu então fosse ter assim um trabalho, né, um trabalho assim bom para mim. Então foi aí para mim assim, né, esse tempo que eu vivi, né, que eu tive assim esse lado assim difícil para mim, que eu fui assim babá, trabalhei de empregada doméstica e eu trabalhando assim, né, eu estava apenas ali assim, querendo ter um ganho para investir nos estudos, né, e eu tinha um sonho assim de que eu pudesse assim, né, estar conquistando ainda assim conforme eu ia tendo informação, né, e com isso eu vivendo assim
situação assim que eu vivia procurando assim, né, informação. E aí o quanto eu estava assim, dedicada a estar ali, né, fazendo isso, tendo um emprego, né, e eu também sabendo ali administrar, e eu conseguindo também fazer isso, eu fazer a minha parte, eu estar exatamente, né, até mesmo mantendo a mim, né, e aí a minha mãe ela já conseguia, né, até mesmo fazer isso, né, ela conseguia de outra forma, né, investir aquilo que ela investia em mim, né, assim outra coisa, né, e com isso eu trabalhando, eu assim fui assim na minha vida, assim eu fui assim lutando, né. E eu encontrei, assim, sabe, assim, alguns impedimentos, né? Por quê? Porque como eu, assim, eu tive, assim, assim, sabe, uma vida, assim, que eu via, assim, eu, todo o tempo, assim, a minha mãe, a luta dela com o meu pai, e ela sendo, assim, exatamente, assim, aquela esposa, né, amorosa que ela era, assim, com ele, e assim, muito dedicada, né, e submissa também, como ela foi a ele, né, e aí, com isso eu, assim, comecei assim já, sabe, a fazer isso, a ficar assim, sabe, num momento assim de que eu já não via assim um casamento assim, né, um casamento assim assim um casamento da minha mãe, assim um casamento feliz, né, minha mãe feliz dentro daquele casamento, porque quando eu assim percebi assim, né, que o meu pai ele tinha assim amantes, eu então já assim entendi assim que o que eu vi era uma situação que não era assim o que eu queria para minha vida, né? Então eu assim eu vivendo ali, querer realmente assim algo para mim, né, algo que eu fosse realmente assim a luta, que eu quisesse realmente assim, né, viver realmente a minha vida, eu senti exatamente a tristeza de que eu assim entrava assim em cargos, né, que eu trabalhei, que eu então assim eu era assim exatamente assim, né, uma pessoa que eu via assim uma esposa, né, eu via assim aquelas ex-patroa, né, algumas que ex-patroa que eu tive, eu via assim elas assim como uma mulher assim exatamente que eu olhava e eu então via sabedoria nelas, né, mas aquilo para mim era exatamente era como eu ficava também assim constrangida, né? Eu ficava às vezes constrangida com aquelas assim com aquelas patroas, né? Porque eu via assim um sentimento, né? Um sentimento assim de ciúmes, né? De alguns assim de alguns homens assim, né? Porque algumas mulheres elas entendem dessa forma, né? De estar controlando, né? Pelo olhar, assim, pelo que analisa, né? E faz isso, fica fazendo isso, controlando ali, né? O homem, assim, pelo olhar, né? Então eu ficava entendendo assim que aqueles homens, assim, né? Que assim, aonde eu trabalhei, assim, né? Da maneira que eu entendia, que eu ficava pensando assim que eu queria simplesmente só mesmo trabalhar, né, e fazer isso. Então eu queria realmente era estar, né, assim, né, naquele lar mesmo assim, era fazendo o meu trabalho. E eu via assim ciúmes, né, eu via ciúmes da esposa. Aí eu olhava e eu ficava assim constrangida, né? Como eu entendi assim que havia assim aquele jeito assim de um homem que queria conversar, queria, sabe, assim, né, assim mesmo, falar isso assim, né, queria realmente estar ali, né, se mostrando realmente, até mesmo oferecendo realmente assim, né, eu tive assim a situação, né, que eu vi assim, né, quando um homem assim que ele, né, sendo ele aquele esposo, né, aí eu vi aquele homem assim daquele jeito, né, ele tendo exatamente aquela aproximação assim, né, que ele queria mesmo ficar mais mesmo assim se aproximando de mim, e com isso eu simplesmente eu tinha também assim
situação, né? Passando os limites, né? E aí eu ia fazendo o meu trabalho, né? E aí eu passando por isso, Deus estava conseguindo levar a minha vida assim, desse jeito, né? Eu até mesmo, eu ficava constrangida, mas eu queria trabalhar, né? E eu ali, eu precisando de fazer, de conseguir, né? De conseguir levar adiante ali, né, aquele trabalho, eu ia fazendo de conta que eu não percebia nada, né? Mas aí chegava um momento de que aquela pessoa também, que era a esposa, né, a patroa, né, ela já agia assim, já assim como que ela já estava assim, já, sabe, muito insatisfeita e ela já estava assim de um jeito que ela fazia isso, ela simplesmente já mostrava para mim aquela falta realmente de intenção, realmente de querer, né, eu ali trabalhando ali, né, e ela já começava a agir assim, né, fazendo isso, já me colocando realmente assim, sabe, para estar lavando louça mesmo lá no tanque, né, eu chegava assim para trabalhar, né, eu via toda a louça tudo lá no tanque, comecei a ficar lavando louça no tanque, porque ela estava assim, essa patroa, ela estava usando de sabedoria, né, eu estava assim, sendo sábia, uma esposa sábia, e aí ela, desse jeito, ela começava a agir desse jeito, e aí foi aí que isso não foi apenas um lugar, né, que eu trabalhei e eu, assim, sabe, passei por isso. Eu trabalhei, assim, em mais de 2 lugares, né, que eu passei por essa situação. E aí, com isso, eu, assim, já, assim, sabe, me sentindo, assim, já, assim, sem saber, né, daquele jeito, assim, como agradar, né, aquela patroa, né, eu sem entender, assim, o porquê, né, o porquê, assim, porque eu não tinha feito nada, né, eu não tinha, assim, agido, assim, né, até mesmo, eu não tinha, assim, assim, o costume, né, de usar vestes, assim, indecentes, né, eu era, assim, de um jeito, assim, que eu sabia como me vestir, eu, assim, ficava ali do jeito que eu me achava ali, né, assim, sem sedução, né, e com isso eu estava fazendo a minha parte, né, fazendo o meu trabalho, e com que então eu entendi, assim, que eu estava ali naquele momento, assim, que eu tinha que tomar uma decisão, né, eu então, houve um tempo que eu fiquei, assim, escondendo da minha mãe, né, escondendo isso da minha mãe e querendo permanecer, assim, no emprego, né, para mim poder estar ajudando ela, porque eu ajudava ela, né, eu, assim, eu gostava, assim, de pagar alguma coisa também para poder estar ajudando ela, né, e com isso, eu, assim, quando eu, assim, vi que eu tinha que falar com a minha mãe, né, que eu comentei com a minha mãe, que eu falei com ela que a patroa estava, assim, sabe, muito estranha, que a patroa tinha, assim, mudado muito comigo, que quando, assim, sabe, assim, no começo, quando aquele esposo, né, quando ela falou para mim, assim, sabe, na entrevista do emprego, quando ela falou para mim que aquele esposo dela não assim, ele almoçava em casa, né, ele assim, no trabalho dele lá mesmo, ele almoçava e aí com isso, assim, logo no primeiro dia que às vezes eu tava, assim, eu começava o trabalho, né, assim, eu ia um dia fazer entrevista, aí às vezes no outro dia eu já ia começar a trabalhar, né, aí no primeiro dia que eu estava ali começando o trabalho, né? E logo naquele primeiro dia, na hora do almoço, o esposo daquela patroa, ele vinha para almoçar. E com isso, a partir daí, né? A partir daquele momento, já todos os dias o patrão estava lá chegando na hora do almoço para almoçar, né? E isso assim, foi assim exatamente, né? Motivação assim, né? Motivação para que a patroa ela assim fizesse, ela ficasse com ciúme, né? E com isso eu assim vivendo assim tempos que eu passei por isso, né? Eu vivi assim dessa forma, assim até mesmo tentando
assim meu trabalho, mas eu me lembrando assim que eu tinha que me colocar no lugar, né, da minha patroa, né? Eu tinha que me colocar no lugar dela, né, e entender realmente assim esse lado dela. E aí eu senti realmente assim, sabe? Eu fiquei constrangida e eu simplesmente assim, tomei uma decisão, né? A primeira decisão minha foi essa, realmente de contar para minha mãe, né? Que quando eu contei para ela, eu já sabia que quando eu contasse para ela, eu fiquei tentando esconder dela, né? Porque por muito que ela não quis nem assim me deixar eu ter um emprego, ela assim eu consegui insistir, ela deixou, mas assim, né? Eu sabia que se eu contasse para ela simplesmente ela já não ia me deixar, né, continuar nesse emprego, ela já ia querer que eu saísse, né? Então, mas aí a decisão que eu tomei foi de contar para minha mãe, contei para ela, e quando eu contei para ela, a minha mãe, ela foi exatamente isso que ela fez, né? Ela falou para mim, não, você sai de lá, você não vai ficar lá, você está vendo isso acontecendo, então você não vai continuar lá, você sai de lá, né? Porque você está vendo, até por causa de que eu não queria te deixar trabalhar, você ter um emprego, né? Você ter um emprego assim, desse jeito, né? E com isso eu saí, né, de algum emprego, aí eu consegui arrumar outro, né, e isso não foi apenas um lugar que eu passei por isso, né, eu tive outros lugares que eu passei por isso, e aconteceu um emprego que eu tive, né, que foi um último assim, trabalho, né, que eu tive, que eu fui babá de uma menina. E com isso, o pai dessa menina era viúvo. E esse trabalho, então, né, quando eu assim, comecei trabalhando, assim, era assim, sabe, era tudo de muito respeito, né? E assim, foi, assim, durante muito tempo eu trabalhei assim, nesse emprego, né, nesse trabalho, cuidando dessa menina. E com isso, com o passar do tempo, eu percebi algumas brincadeiras assim, né, do pai, né, dessa menina que eu cuidava dela. Eu percebi assim algumas brincadeiras dele, assim, como que ele assim, assim, né, se declarava para mim, apaixonado por mim, e eu assim, eu assim levava na brincadeira mesmo, eu assim, sabe, eu não assim aceitava e eu assim brincava com ele, falando assim, não, a gente só é amigo, a gente só tem amizade, e assim levava na brincadeira, né? E assim, nessa, sabe, situação, eu assim, né, consegui assim, até mesmo, né, viver desse jeito, né, estar ali, né, conseguindo trabalhar, né, mas tendo exatamente essa situação, né? E aí, com o tempo, eu vivi também uma situação assim, que quando assim, eu estava assim, ali naquele momento assim, que eu entendi assim, né, a minha parte, que eu fazia bem meu trabalho e eu estava ali para isso mesmo, para cuidar da menina, né, para cuidar ali da casa, né, como eu fazia. E eu fazia isso assim com muito amor, com muito carinho, e eu tive muito carinho assim por essa menina. E aí, com isso, eu ali trabalhando, eu passei por um momento assim de que foi difícil para mim, que eu vivi assim, sabe, assim um momento que foi para mim o limite, né? O limite para mim, porque eu vivi um tempo assim de que eu estava assim um tempo assim, a menina, né, estava minha irmã também mais nova do que eu, estava também nesse dia, ela estava nesse dia também no meu emprego, né, e ele tinha um filho também, um rapaz assim, né, quase na época assim, quase assim no tempo mesmo da minha adolescência, ele também assim um adolescente, né, esse rapaz. Então com isso aconteceu assim para mim o que foi o limite, né? Foi um momento de que eu estava assim, um momento assim, sentada assim na sala, né? Estava ali eu, meu irmão, estava o filho dele e a menina, né? A gente estava ali assistindo televisão na sala, e foi um momento que ele de repente ele preparou
começou a preparar um churrasco e com isso ele ia fazendo assim, ele ali naquele preparo daquele churrasco, ele passava assim na nossa frente, assim, né, assim conforme ele andava assim na nossa frente, assim, quando, assim da tela da televisão, né? Ele passava por ali, pelo assim no meio assim, passando ali, ele estava assim quieto. No momento que eu vi ele inquieto, mas ele de repente ele veio assim ele ficou de frente, assim, eu sentada ali no sofá, né? E ele veio assim na minha direção, ficou de frente para mim e de repente soltou a carteira dele assim no meu colo. E aí naquele momento ali ele já assim ficou alterado, assim, com uma forma assim de estar ali, sabe, desabafando, né, fazendo declaração para mim, foi ele se declarando apaixonado por mim e fazendo isso, e já, né, assim, de uma forma assim que me assustou, né, e naquela hora ali eu fiquei com a carteira dele assim no meu colo, se espalhou tudo que estava dentro da carteira, se espalhou assim no meu colo, né, assim, e ele ali naquele momento ali, ele falou muita coisa e assim dizendo para mim que ele, tudo que ele queria era se casar comigo e era isso que ele queria, sabe, cuidar de mim, queria me dar assim o que eu quisesse, que tudo que era desejo dele era se casar comigo, do jeito que eu quisesse ele se casaria comigo, na igreja, sabe, no religioso, assim, né, assim, como eu quisesse, ele, assim, o que eu quisesse, ele faria por mim, né? E com isso, eu naquele momento, eu fiquei assustada, né? E saí, assim, de repente, assim, saí, assim, para fora, assim, para o quintal, assim, e tinha uma escada que subia para cima, assim, da laje, né? Da casa, assim, aí eu subi aquela escada, subi, assim, lá para aquela laje, e fiquei lá, a minha irmã foi atrás de mim, eu fiquei lá assustada, e o filho dele ficou assim, né, conversando com ele, assim, acalmando ele, falando para ele que ele tinha me assustado, e com aquela situação, né, que ele tinha criado, se declarando para mim daquele jeito, e naquele momento ali para mim foi o limite, né, que eu então, assim, já assim, depois que eu decidi lá que ele tinha acalmado, que o filho dele tinha acalmado ele, eu então já peguei as minhas coisas e já assim saí indo embora, assim, ele já entendendo que eu não, sabe, não mais eu ia voltar a trabalhar para ele, né? E eu saí assim, sabe, e ele tentando assim, se desculpar, né? E eu assim, já mesmo assim, entendendo que tudo que eu tinha que fazer era simplesmente fazer isso mesmo, era me retirar, né, da casa dele, né? E não voltar mais a trabalhar ali, né? E eu então passei por essa situação, né? E vivendo esse tipo de situação, de que eu, assim, né, trabalhei, assim, tendo, assim, tantos sonhos para me querer conquistar, né, e eu não tive, assim, exatamente, assim, né, até mesmo coragem, né, de fazer isso, de permanecer, assim, assim, em trabalhos, né, em alguns lugares que eu não tive assim, paciência realmente de entender realmente aquela patroa, né, porque o que eu entendia foi assim, né, o que eu entendia foi que eu vi assim uma esposa sábia, né, e eu até entendo isso, eu faço isso, eu fico muito, sabe, assim, até incentivada mesmo com esse tipo de pessoa, com esse tipo de mulher que ela é desse jeito, ela age assim com sabedoria, né, e ela consegue fazer isso, ela consegue realmente salvar o seu casamento, assim, né, a mulher desse jeito, assim, com essa sabedoria. Mas eu passei por momentos assim que eu queria, assim, né, eu queria o meu trabalho, eu queria estar trabalhando, né, e com isso a situação que eu via, assim, que aquilo né, era confuso para mim, e eu vi, assim, essa maneira, assim, de que essas coisas foram, assim, para mim, né, para me tornar, assim,
entendi assim que o que eu precisasse, né, com certeza eu conseguiria assim apoio do meu esposo, né? Mas o que eu entendi foi que quando eu tive assim, assim a minha vida, assim que quando eu vivi assim a minha família, quando eu me casei, né, quando eu vivi assim conquistar, né, minha casa, eu tive vontade assim trabalhar, eu tive vontade assim, sabe, eu ter assim, sabe, o meu salário, eu consegui, né, eu até voltar a estudar, e ali eu quis, né, eu quis novamente, porque antes assim de eu me casar, né, antes que eu me assim, quando eu estava para me casar, né, eu passei por um momento assim de que eu estava assim, assim um período, né, que eu estava sendo sustentada pela minha mãe, ela não, desde assim, esses momentos, assim, essas situações que eu vivi, a minha mãe já não assim queria mais aceitar, deixar eu trabalhar, né? E então eu fiquei assim vivendo assim já assim, tendo a minha mãe, assim, já me sustentando. E o tempo que eu vivi, assim, assim, desse jeito, eu vivi, assim, até mesmo entendendo que eu ia voltar a ter um emprego, né, e, assim, quando eu me casasse, né. E se eu viesse, assim, a ter assim uma família, né? Então eu então queria realmente fazer ter como, né? Fazer assim algumas coisas sem depender do meu esposo, assim eu mesmo oferecer assim também para os meus filhos, né? Então eu já entendi assim desse jeito, eu já queria realmente assim, sabe? Viver isso no momento depois do meu casamento, né? E o que eu entendi foi que quando eu assim me casei, né, eu fui assim desse jeito assim muito apoiada assim pelo meu esposo, né, que eu assim eu me mantivesse, né, bem segura mesmo com o que ele podia me oferecer, né. E eu passei por esse tempo que eu fui cuidando da casa. E quando passou algum tempo, eu vi que o que eu fiz foi simplesmente até mesmo ficar ali, sabe, dependendo realmente assim dele, né? Mas o que eu sempre quis realmente, né? Eu simplesmente deixei de lutar por aquilo que eu queria, né? E eu vivi assim passando por isso, assim, sabe? Não me conformando, assim, eu passava um tempo, eu estava ali fazendo isso, conversando com ele, tentando convencer ele, assim, aquele, assim, me apoiasse, eu procurasse um emprego e eu ter um emprego, né, fora de casa, né, e ele simplesmente, ele nunca, sabe, assim, né, ele nunca quis realmente, assim, fazer, ele nunca quis realmente me deixar, assim, desse jeito, ter, assim, sabe, esse momento de eu conseguir, né, ajudar ele, assim, dessa forma, né. E eu simplesmente, eu ficava, às vezes, em algum momento que eu, às vezes, eu consentia, né? Porque quem cala consente, né? É isso que a gente sempre fala, né? Eu, às vezes, assim, passava um tempo de que eu, depois eu me calava, né? E consentia, assim, desse jeito, né? Que ele, assim, não assim, queria me apoiar, né? Assim, que eu viesse a ter um emprego, mas eu simplesmente, eu não me conformava, né? Não me conformava, e aí eu passava por momentos na minha vida que eu me sentia assim, sem vontade realmente de trabalhar, realmente assim, ser uma dona de casa, né? Mas eu simplesmente eu ia levando, né? Eu ia levando e cuidava assim, sabe? Com muito amor, sabendo que era a minha vida, né? Como sabe, uma pessoa, né? Assim como eu fui ensinada, né? Como aquela pessoa que eu fui ensinada pela minha mãe, assim, né? A ser uma esposa, e assim eu vivi a minha vida. E eu aqui agora, o que eu quero estar aqui, né, exatamente aqui, já deixando aqui bem claro, que a situação de uma mulher, ela é muito boa, assim, quando a mulher, ela tem, assim, né, o apoio, mas quando ela diz, assim, que ela precisa, assim, sabe, exatamente se submeter, né, e ficar, assim, desse jeito triste da vida, assim, com que ela, assim, né, ela simplesmente ela tem que abrir mão para ela poder levar, assim, um casamento, assim, à frente, né, e esse tempo, assim, desse casamento, né, o que for para sempre, né, o que for para
Deus fazer, para Deus até mesmo, né, trazer até assim o dia assim, né, que a morte o separe, né? Isso é bom demais. O que acontece é que há muitas assim tristezas, né? Há muitas assim, assim, sabe, contenda, né? Em muitos casamentos, né? E eu vou estar aqui exatamente passando assim, exatamente, sabe, isso da minha vida, né? O que eu estou falando é que isso já aconteceu comigo. Eu me senti, sabe, triste, me senti assim, sabe, muito confusa, né? Por causa assim de eu querer, né, levar adiante assim uma coisa e eu viver assim, sabe, uma frustração, né? Eu vivi uma tristeza, eu vivi querer assim muitas coisas e eu não consegui, né, assim levar adiante. Mas Deus sabe o que eu tenho que passar, Deus sabe o que eu já passei, né? E Deus conhece a minha vida, a minha história, né? E Deus tem todo um trabalho, assim, de me ajudar também a viver também assim, né? A entender essa parte também, que hoje eu trago aqui nesse vídeo, né? Por causa que essa obra Deus fez assim na minha vida. Deus trouxe para a minha vida esse canal e eu tenho certeza que é para abençoar também muitas pessoas. Por quê? Porque existe coragem e existe também, assim, muitas pessoas também fazendo isso, devolvendo muitas das vezes uma situação, né? Marcando, assim, às vezes uma mentira, né? E deixando de dizer a verdade, né? Tem pessoas exagerando, tem pessoas falando mentiras, tem pessoas inventando, tem pessoas enganando, e a gente vê isso na rede social, pessoas fazendo, às vezes, assim, sabe, como se quisesse, né, até mesmo viver pecando mesmo, né? A vida da pessoa, a pessoa não quer se consertar, a pessoa não quer se converter, né? Mas a verdade é essa, que viver na paz que a gente quer sentir na nossa vida, né, a gente abre mão também de muitas coisas, a gente também tem que renunciar também, né, muitas coisas, porque se a gente quer viver a nossa vida certa mesmo com Deus, né, a gente aprende também a viver desse jeito, a pensar realmente assim, desse jeito assim, com consciência, né, e viver a paz de Deus e ser feliz também, sentindo também isso, né, que é preciso ter sabedoria, né. Então, a minha casa, ela é assim, eu tenho feito assim o que eu faço, né, por causa que eu nunca quis ser assim, sabe, pesada, né, pro meu esposo. Eu simplesmente eu sinto isso em mim, né? Eu vivo isso, eu olho para mim e eu falo que assim eu sou, né? Eu sou assim como se eu mesma, né, pensasse em outra pessoa, assim, como se eu mesma tivesse que entender, assim, sabe, me colocando no lugar de outra pessoa. O meu esposo, ele é um homem que eu olho para ele e eu simplesmente, eu quero ajudar ele, então eu não quero prejudicar ele, eu não quero o mal dele, né? Eu sou uma pessoa assim que eu quero muito ajudar ele. Então, essa condição assim que eu vivo assim, é exatamente isso, né? Que venham assim, sabe, pessoas fazerem isso, né? Olhar e ver assim essa forma de cuidar de uma casa, né? Conforme isso é muito especial também. Eu não posso aqui, né, pegar e fazer o que o meu esposo faz, né? Tem coisas aqui que eu deixo ele mesmo sempre está fazendo, né? Então eu mesmo faço isso, eu mesmo quero realmente que ele faça o que é certo, não, o que ele mesmo faz, mesmo, né? Ele mesmo tem o meio mesmo dele colocar o piso, né? E é isso que eu gosto de ver, ele trabalhar, ele fazer, ele exatamente, ele assim, né? Ele ser realmente, né, o provedor do meu lar, né? E é isso que eu gosto. E então eu tenho feito isso, eu tenho ajudado ele. Então dessa forma eu vou já aqui, né, contar assim, né, esse lado assim da minha vida, né? Eu vou continuando assim, já mesmo trabalhando aqui, né? Mas eu vou assim até mesmo dar um tempo que esse vídeo aqui ele já ficou mesmo para essa parte. E esse próximo vídeo eu vou estar mostrando eu então aqui, já colocando aqui esse trabalho aqui, esse rejunte, eu vou assim deixar esse piso aqui mesmo lindo. Eu sabendo que eu gosto disso, eu trabalho também para poder fazer a minha casa também assim, sabe, muito linda, né? Como eu gosto, então eu simplesmente vou fazendo a minha parte. Então já aqui eu vou estar assim finalizando o vídeo aqui e é nessa hora que eu então peço então para vocês então entender, né? Entender que é assim, né? É assim como eu estou fazendo. Estou tendo esse
assim, se identificar, se conhecer realmente assim desse jeito com a minha história, né? E assim me ajudar realmente com isso que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando aqui fazendo meu trabalho, né? Cuidando da minha casa. E aqui eu estou fazendo isso, eu estou também ajudando aqui também a minha família, né? Estou cuidando dos meus filhos, né? E eu estou agindo assim, cuidando assim como eu estou fazendo, mas eu trago assim exatamente esse conteúdo que eu vou fazer, isso que eu vou então aqui, né? Trabalhar isso com mais carinho e trazer muito mais, né? Trazer algo bom realmente nesses momentos assim, né? Que eu sei que tem pessoas assim que gostam realmente disso, né? De ver assim, né, um lado assim que é bom realmente de ver assim da vida de alguém. Isso faz parte da nossa vida, né? A gente gostar de ver algo bom, né? Que alguém possa passar pra gente algo bom, né? Por isso Deus é bom e Deus traz pra gente isso. Deus sempre traz isso para mim. Eu sempre consigo me conectar com coisas boas, com coisas que me trazem assim, paz, e eu fico muito bem, assim, até mesmo informada. Coisas boas a gente recebe na nossa vida. Podemos louvar o Senhor, trazer para a nossa vida assim, coisas maravilhosas na nossa vida. Existem trabalhos, existe até mesmo conteúdos, existe todo o tempo assim, né, esse lado bom da vida da gente, que a gente trabalha, que a gente consegue trabalhar e ser assim, né, de ser pessoas com conteúdos assim bons, né, isso traz para a nossa vida exatamente a responsabilidade, né, da gente viver a nossa comunhão com Deus. Quem trabalha desse jeito, conhecendo que vive essa paz assim na vida, que tem Deus assim, e que sabe assim, ter assim, exatamente a coragem, né, de falar o que é preciso e de fazer isso assim, né, desse jeito mesmo, dessa forma mesmo assim, ó, dessa forma que eu estou aqui, ó, sem ter aqui nenhuma máscara. Eu não estou assim desse jeito com máscara, né? Eu estou exatamente dessa forma assim como eu estou aqui, eu sou assim desse jeito. Então eu estou aqui fazendo isso, trazendo essa informação, trazendo esse trabalho, trazendo esse conteúdo, né, esse lado assim que eu vivi e que eu possa assim mais ainda contar com o apoio de muitas pessoas assim que possa fazer isso, que possa também conhecer assim um pouco mais ainda, né, de ajudar também assim, né, a parte da casa, do lar, né, a parte familiar também, sentindo algumas coisas assim, quando a gente diz que a gente sente alguma coisa no passado e que isso foi muito triste, isso é coisa que a gente já, né, a gente tem superado, né, a gente sabe disso, a gente trabalha também esse lado da gente viver, né, a comunhão com Deus e a gente ser desse jeito, a gente ter esse lado assim do Espírito Santo de Deus que muda a gente, que cuida da gente e que dá assim pra gente exatamente essa prova, né, a gente viver entendendo assim, Deus é por mim, então confirmando isso que Deus é por mim, eu já declaro assim, que cuidados assim desse jeito comigo, eu tenho, o que o Senhor Jesus faz comigo é muito melhor, né? Eu trabalhar, eu cuidar da minha casa, eu fazer a minha parte, e o que Deus fizer comigo, Deus sempre vai trazer para mim assim, esse lado também que vai fazer isso comigo, que eu preciso me preparar, né? E isso Deus tem feito comigo, Deus tem me dado assim palavra, Deus tem me dado assim também exatamente sabedoria, e eu trago aqui assim desse jeito. Essa obra é assim que eu estou colocando desse jeito, que eu já coloquei desse jeito como eu falei aqui, né? E eu trago assim exatamente essa forma mesmo, sabe, de fazer, de estar, né, contando assim esse momento assim da minha vida, né, e que isso venha ser diferente para muitas pessoas, que muitos venham entender assim que amar é viver desse jeito, né, tendo esse trabalho também de ser apoiado, né. Então, de fazer, de apoiar, isso é diferente para quem está também assim, entendendo assim, que quer continuar, né, vivendo desse jeito, vivendo a paz, vivendo a harmonia, né, e trabalhando ainda assim, né, sempre conquistando. Isso é bom. Então Deus é muito bom e eu deixo aqui assim, desse jeito aqui agora, como eu estou já aqui, né, já finalizando, então eu quero aqui, ó, em nome do Senhor Jesus, declarar assim, que vocês venham assim, entender essa parte, né, e eu vou trazer assim, a continuação em outro vídeo desse trabalho aqui do reajuste do piso.
Até então o próximo vídeo. Então, se Deus quiser, então, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.